Aos empreendedores iniciantes, eu dou a dica de que eles devam nunca se sentir dono do empreendimento. Na verdade, o empreendimento não é só dele, ele é apenas um gestor de tal empreendimento. O empreendimento pertence ao cliente dele, o seu fornecedor, ao fisco, à comunidade onde ele está inserido, os colaboradores. Então, nunca se sinta dono do empreendimento, apenas um gestor do empreendimento. Independente do resultado, você é o maior responsável por ele. Então, de fato, essa é a característica que deve permear a mente de quem quer iniciar um empreendimento. O empreendedor iniciante precisa ter em mente que dificuldades sempre existirão. O verdadeiro empreendedor tem como característica resiliência e persistência. O empreendedor ou seu sócio precisam conhecer da área a qual deseja se empreender. O fato de não conhecer da área não é motivo para desistir do empreendimento, apenas aumentará as dificuldades ao longo do percurso. Primeiro, pesquisar. Pesquisar é muito importante. Ver outros empreendimentos de sucesso, como o seu, ou parecidos. Fazer um plano de negócio e procurar meios que possam lhe ajudar. Eu tive uma influência muito grande de um curso que eu tomei via Sebrae, na década de 80, e aquela ideia que eu dava como dica para o novo empreendedor, eu assimilei, né, a inspiração de que o negócio, o empreendimento não é só meu, né? Então aquela palestra foi um grande ponto de inspiração. Uma outra fonte foi os articuladores do plano real, né? Na época eu li um pouquinho, principalmente na revista Exame e algumas outras fontes, sobre como eles se articulavam na formulação de um projeto para o país, né? E aquilo foi um grande empreendimento, né? Que hoje se tornou um grande sucesso, e acho que somos até injustos em esquecer aqueles economistas da PUC, do Rio, da USP, que articularam o Plano Real. E assim, o fato deles serem os teóricos, mas também depois se visibilizarem como os práticos daquele projeto, foi uma inspiração para mim. Embora eu venha de uma família empreendedora, a minha principal fonte de inspiração está na inquietude, no desejo constante de criar algo novo ou melhorar o que já existe. Não há como você empreender sem necessariamente levar em conta os riscos do empreendimento. E não há como você levar em conta os riscos sem você tiver em mente a ideia do empreendimento. Então, eu diria que o empreendedor, ele é metade empreendedor e metade pessoa que quer correr riscos. Essa questão de relacionar uma coisa com a outra é bem clara na própria proposta. Então, você não pode ser dominado pelo medo de perder, né? No caso de correr riscos. Mas você tem que aprender a administrar este medo. Então, ao empreendedor cabe essa capacidade de administrar o seu medo do empreendimento. Vindo de baixo, quando a gente começa do zero, na verdade a gente dá sempre o nosso limite, né? Então assim, a gente começa dando o limite de uma bicicleta que a gente vendeu para colocar no negócio, depois vendeu a moto e coloca no negócio, e depois o carro, e depois aquilo que você herdou. Então assim, há sempre a questão do respeito ao limite. Dê sempre o seu limite. Eu posso dar até aqui. Há um ditado muito comum em minha região que diz que a gente coloca o nosso chapéu onde o nosso braço alcança. Então, coloque seu chapéu sempre no limite do seu braço. Essa é a questão do risco que a gente tem que correr num projeto que a gente tem que executar no empreendedorismo. Empreender é necessariamente correr risco. O que muda de um negócio para o outro é o grau desse risco. O empreendedor não deve temer o risco inerente a qualquer negócio. Deve sim conhecê-lo, respeitá-lo e, com planejamento e controle, minimizá-lo. O risco hoje maior é o governo, que não ajuda a gente muito. A falta de planejamento e você não gostar do negócio. O resto é você ter capacidade, treinar bastante sua equipe, correr atrás do menor juros possível nesse Brasil, que cobre um juros muito alto, e, principalmente, dedicação.